Bom, é evidente que não é uma medida como estas que resolve o problema, até porque essa medida é um paliativo. É necessário ir ao fundo da questão. E o fundo da questão são as políticas estruturais da União Europeia. Desde logo as políticas monetárias que naturalmente privilegiaram toda a negociação financeira, privilegiaram, enfim, o euro forte e deram de barato as situações graves de deficiências, de déficits estruturais, como Portugal, como a Grécia, como outros países, a Espanha, mas sobretudo, voltando ao caso português, sobretudo os nossos graves déficits alimentar, técnico, os nossos graves déficits depois em termos de balança de pagamentos. Enfim, tudo isto deu como resultado a situação de alargamento, enfim, do cinto, quando se estava em vésperas de eleições. E de imediato após as eleições, o aperto do cinto com base no argumento de que é necessário novamente cumprir as regras do Pacto de Estabilidade, ou seja, da política monetária. Bom, mas pelo meio, com a aplicação... Mas se não cumprirmos, temos de sair pelo caminho, mas ouça, deixe-me só, se me deixar concluir, pelo caminho demos de barato a destruição da nossa agricultura, a destruição da nossa indústria e das nossas pescas, porque, com base em políticas comunitárias, política agrícola comum, política comum de pescas, etc., além das políticas do euro forte, de estarmos no clube dos ricos, sem ter em conta a realidade dos pobres, nós, de facto, beneficiámos a meia dúzia dos grandes grupos económicos e financeiros e do comércio internacional, que também existe em Portugal, enfim, dos grandes grupos dos grossistas, das grandes superfícies, mas prejudicámos toda a nossa área produtiva. Encerrámos empresas, agravámos o desemprego e agora temos esta situação. E eu quero dizer-lhe, a criação deste fundo. Mas isto também se deve, portanto, não só às políticas nacionais erradas, mas às políticas europeias que foram aplicadas em Portugal. Então, há três responsáveis que deviam pagar esta situação. Primeiro, a União Europeia, pelas suas políticas erradas, em termos de Pacto de Estabilidade, em termos de critérios cegos, em termos de sobrevalorização do euro, sem ter em conta a especificidade dos países pobres. Em segundo lugar, a banca, que engordou com a especulação, com a financiarização da economia e que depois ainda recebeu mais milhares de milhões de euros, para falar só de Portugal, os milhares de milhões de euros que não existiram para apoiar a produção, as micro, pequenas e médias empresas, os agricultores, para criar emprego com direitos, para combater a pobreza. E em terceiro lugar, também deviam suportar esta situação, bom, os senhores do Banco Central Europeu, quer dizer, os senhores, quem comanda, não estou a falar do diretor, claro, mas porque ele é um instrumento, ou o presidente ou os vice-presidentes, são instrumentos das grandes potências que de facto são quem está a beneficiar com estas políticas. Logo, em vez de usarem sempre as mesmas receitas, seja o Fundo Monetário Internacional ou o Fundo Monetário Europeu, seja o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Pacto de Estabilidade e a Estratégia de Lisboa e as liberalizações e privatizações e a flexibilidade laboral. Eu concluo já. Na verdade, a crise agrava sempre as condições de vida de quem menos tem, e, portanto, são sempre os que mais sofrem. E por isso estão na luta. Na Grécia estão na luta. Em Portugal também vamos ter um ano de muita luta, certamente, com esta situação.